O livro O Vento Assobiando nas Gruas, de Lídia Jorge, foi publicado há uma década e é agora reeditado pela mesma editora, a Dom Quixote. Uma obra intensa e envolvente, cuja figura central é Milene Leandro, para quem tudo nasce pela primeira vez. É um livro desenvolvido em torno da profanação de uma pessoa. Em torno da profanação de alguém que não tem meios para se libertar das garras dos outros e que haja da sua maneira e que é de verdade uma vítima, mas que nem tem bem a noção da vítima que é. E é uma história, enfim, que eu procurei na altura que fosse sobretudo a história em torno de uma figura humana, mas também um pouco o espaço onde ela se move. É também uma história de profanação de uma terra, também da profanação do sul da Europa, daquilo em que se transformou um espaço de degradação por cobiça. E ela, como personagem, é uma personagem que responde, corresponde de certa forma a esse território que também não consegue ter voz, não consegue defender-se. Mas a verdade é que Milene, é assim o nome dela, é que Milene acaba por ser a porta através da qual toda uma população, todo um grupo de pessoas, toda uma família se revela na intimidade, sobretudo em termos de ambição. E isso foi portanto, acabou por ser um livro, continua a ser um livro talvez dos mais importantes para mim, que eu escrevi, pelo menos o mais significativo, por isso mesmo, por essa dimensão de jogo entre a profundidade dela e, ao mesmo tempo, a resposta maligna dos outros. E esse diálogo que ela estabelece com o mundo e com os outros é-me particularmente grato, porque isto de alguém pensar, querer, desejar e não ter as palavras para dizer é mais do que um recado que vem só de uma personagem. Eu acho que todos nós sentimos isso e acho que quem escreve sente isso de forma muito particular. Talvez a Milene tenha tocado, mesmo alguns dos meus colegas que me disseram que se manifestaram muito tocados por essa figura, que ainda hoje dizem que não esquecem quando leram, talvez por isso, porque de certa forma ela que tem esse handicap, essa falha na vida, que é não ter as palavras, não encontrar os raciocínios suficientes para responder à vida, ela acaba por ser aquela que está significando todos nós. Esta relação com a Milene foi tão forte ao longo do livro que reencontrá-la outra vez foi uma espécie de encontro humano, não foi um encontro literário. Isso é muito forte. Aliás, quando li aquela passagem que ela diz que nunca vamos falar da dor, não é? Voltei a pensar que a personagem teve o condão de ser mais forte do que as minhas próprias palavras quando escrevi o livro. Acho que essas palavras, se não fosse através dessa figura, nunca as teria podido escrever. Foi graças ao aparecimento, à composição dessa figura, como que se emancipou das páginas, que acabei por ser capaz de escrever essa página sobre a dor, sobre a busca da felicidade, para não se nomeando jamais a palavra dor, que acabei por escrever isso, não é? E portanto está sendo muito envolvente e ao mesmo tempo criando-me um desafio, porque a partir de certa altura nós temos uma espécie de população à nossa volta, de figuras criadas e do ponto de vista de quem as cria, a ideia é sempre esta: ficamos congelados nesta ou há outra que acaba por se libertar dos papéis e acaba por ter tanta força quanto a Milene. Talvez dentro dessa população, rivalize com a Milene o Walter Dias,
do Vale da Paixão. São as duas figuras, enquanto personagens, que, digamos, são completamente redondas. Posso-as ver através das palavras, posso-as ver de todos os ângulos e perceber que são como que simulacros de gente. O romance O Vento Assobiando nas Gruas, de Lídia Jorge, recebeu, entre outros, o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores em 2002, o Prémio Correntes de Escritas Casino da Póvoa em 2004 e o Prémio de Literatura Albatroz da Fundação Günter Grass em 2005. Uma obra a ler. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.